nós estamos passando uma das maiores, quem sabe até a maior das pandemias, como assim chama. Então eu já gravei vários vídeos e nas minhas palestras eu tenho falado, mostrado que a força dessa organização orquestrada do inferno para matar, a arma mais eficaz dele ou de quem quer que seja, está no medo, está no pavor que se causa, no respeito que se dá, no temor que se tem. E a mídia, as informações, que eu não digo que eles estão inventando, porém, o que eles dizem e alguém acredita, então dá a ele o poder que esse mal tem. Muito bem. Só que, para mim não funcionou. Para minha família não funcionou. E para todos os que estão em Cristo também não funcionará. Por quê? Olha, a base das minhas armas, da minha fé, como eu guerrei e venci. Eu poderia citar aqui o que o apóstolo Paulo deixou escrito para nós, ali em Efésios 6, a partir do verso 10. Que nós devemos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, para estar firme diante do ataque do diabo, para quando ele atacar, nós usar as armas do Espírito, que nada mais é do que as palavras. Como usar as palavras? Falando qualquer coisa? Não, falando o que a palavra fala, dando o som que a palavra diz, manifestando corporalmente a ousadia que a palavra diz, falando para o diabo, porque ele é o chefe do diabo. Nós, quem crê, sabe, Satanás foi expulso do céu. E Jesus disse, meu nome é expulso demônio. Essa palavra expulso demônio é porque sabe que não tem como negociar com ele. Porque ele não tem dignidade, ele não tem escrúpulo, ele não tem honra, ele não obedece, ele é desacatador, ele é enfrentador, ele é um rebelde. Então ele não respeita nada, mas a palavra ele respeita. Isaías 54 já tinha falado, Deus disse, se contenderem contra vós, saberás, não provém de mim. Deus está dizendo isso para dizer, se você está no caminho certo, se você está em mim, e o mal vem, parta para ele, não aceite. Aí em seguida ele diz, toda a ferramenta preparada contra vós, em juízo, vós as condenará. Essa é a herança do santo. Leia lá, em 54 de Isaías, a partir do verso 17 em diante. Então, Efésios 6, Paulo está dizendo que nós devemos usar as armas do Espírito, falar sobre isso. É aquilo que Jesus falou para ele no deserto. Mas, o exemplo maior, eu usei de Davi. Davi disse assim, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Por quê? Porque ele redimiu a sua alma e sarou de todas as enfermidades. A ciência afirma que esse vírus, que tem como objetivo os nossos pulmões, ele ao entrar pela nossa narina, ao chegar nos nossos pulmões, ele fixa, ele anuncia o assalto, manipula o nosso sistema imunológico, os nossos anticorpos, usa até o próprio anticorpo para produzir mais vírus em uma quantidade desordenadas, que, por sua vez, o nosso cérebro, que uma vez já está com as informações em excesso, apavorado, com medo, porque ouviu falar, ouve todos os dias o que ele faz, a quantidade de pessoas que ele já matou, a quantidade de pessoas que estão projetadas para morrerem, autoridades comprando carro frigorífico, a quantidade de covas abertas. Então a pessoa está toda desestabilizada. Então houve todo um trabalho para que o vírus tenha êxito. Então ele chega no pulmão, o cérebro está cheio dessas informações que ele é poderoso, que ele é grande, enquanto Deus disse não temam. Tá? Se a pessoa estiver firme, ali está Deus, se o valente guardar armado a casa, em segurança estão todos no interior da casa. Mas se a pessoa não tem essas convicções, ele não tem um apoio, ele não tem uma base. Então o vírus faz o que quer, que por sua vez o cérebro, para proteger, vai mandar sangue e água em excesso, e aí é quando a pessoa morre afogada, mesmo
mesmo que não esteja nem perto de um rio ou de qualquer uma outra água. Então, muito bem, sabendo disto, olha o que Davi dizia. Meu sistema, vou traduzir para os nossos dias. Se fosse hoje, Davi estivesse aqui, ali olhando a dinâmica, olhando ali a tática de guerra de Davi, ele dizia assim: meus pulmões, você tem ouvido que tem um inimigo por aí? Esse inimigo foi feito. E quem fez o inimigo é submisso a Deus, é menor do que Deus. E tudo que Deus, toda a força, todo o poder de Deus, é aquele que já deu, está lá em Lucas 10, verso 19, vezes aí eu vos dei poder e autoridade. Vai entendendo. Ô minha alma, meus pulmões, se fossem os rins, ô meus rins, se fosse o coração, ô meu coração, não tem razão para ter medo. Por quê? Porque quem te fez é maior, é mais poderoso, é mais eficiente. Então o poder, a capacidade que você tem é infinitamente superior, é maior. Não tema esse vírus. Esse vírus não é nada. A força desse vírus está no engano de fazer alguém acreditar que ele é grande, que ele é poderoso. Mas está morrendo muita gente. Sim, porque muitas pessoas não estão firmadas nessa verdade que eu estou lhe dizendo. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu tive contato diretamente com pelo menos 2 pessoas do meu vínculo de amizade que chegaram a falecer. Então, segundo a ciência fala, eu poderia ser contaminado. Quem sabe eu até fui contaminado. Mas, quando ele veio, quando eu previ, foi isso que eu falei para mim. Ensinei o meu povo, ensinei a minha família. Tá? Então, os sintomas não tiveram êxito. Quantas vezes eu falei, não acredito nos sintomas. Não acredito no que diz a respeito. Mas é verdade, a verdade lá. A minha verdade é outra, é do céu. Meus pulmões, não acredite, não ouça vírus nenhum. Porque a Bíblia afirma, Jesus no capítulo 10, ali no verso 1 em diante, ele diz que o pastor, que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. As ovelhas não ouvem voz de estranho. Como é que eu vou dar crédito? Como é que eu vou ouvir um ser que colocaram o nome aí, que eu nunca tinha visto falar antes? Aí você vai questionar, mas bispo, pastor, olha a realidade, e eu lhe digo também, olha a minha realidade, olha a realidade dos que creem. Então os da fé sempre vencerão o mundo, o sistema, quem quer que seja. No final de todas as coisas, vai se reunir em Israel as maiores autoridades do universo, com as armas mais potentes, mais letais do universo. A Bíblia chega até a dar número, 200 milhões de pessoas vão se reunir com o propósito de vencer o Messias e os seus seguidores, as suas testemunhas. Mas não irão vencer porque Jesus irá aparecer. E diz a Bíblia que ele irá pisar os rebeldes, aqueles que ousam, como se pisa uva no largar. Aquele largar, se você for olhar, é uma planície que tem próximo de Israel, conhecido como o Vale do Amagedon, ou conhecido como o Vale de Josafá. Então o Senhor Jesus irá lá pisar todos os inimigos, as maiores potências juntas, sim. Mas se eu não estou lá ainda, porque todos que passarão em Cristo irão estar lá, hoje é a mesma briga. É a palavra de Jesus, a palavra de Deus, tudo a palavra do inimigo. Então veja só, a palavra de Deus diz, em meu nome, vai lá, eu lhe dou poder para pisar serpente, escorpião e toda, tá? Como é que o diabo rouba? Se você conseguir, se o diabo conseguir, quem quer que seja conseguir, fazer você acreditar que não é bem assim, que essa pandemia é diferente, ou se fosse outro mal é diferente. É o câncer, e daí? É o câncer maior do que Deus? É a AIDS, e daí? É a AIDS maior do que Deus? É por isso que a ciência não compreende a fé. Mas eu vivo da fé. Então, eu tenho 20 anos experimentando a palavra de Deus.
Agora, honestamente, quando começou essa pandemia, que eu que eu percebi que era uma realidade, pessoa do lado de lá da nossa casa foi contaminada, do lado de cá, do meu vínculo de amizade, esse é o momento que eu tenho de experimentar se de fato a minha fé tem fundamento, se de fato a palavra de Deus, se de fato eu estou apoiado na palavra de Deus, e estou mais forte, como eu disse várias vezes na minha guerra, porque Deus disse que os nossos inimigos, disse para Josué, tira o nome de Josué, coloca o seu, disse para outros também, que deveria ter medo, e assim tem que acontecer, a ponto de ouvir falar o nome de Josué, tremia as pernas. Hoje é do mesmo jeito, dizia, cada tentativa de vocês, coisas do inferno, alguém pode não acreditar que veio do inferno, mas eu sei que veio do inferno, cada tentativa de vocês, cada afronto de vocês, vai ajudar a fazer a fé ir para outro nível. Eu vou sair mais forte, a minha família vai sair mais forte. E ouvir de uma das minhas filhas, ao sentir que eu estava com os sintomas, ela chegou a pensar, será que eu tenho fé, estou preparada para enfrentar? Mas ela lembrou e viu o que eu dizia em todas as vezes que eu vencio as enfermidades. Então, veio ali uma cantada, uma pregação do diabo, se ela abre a porta, aí disse, mas anteriormente, essas doenças que o papai já venceu, que nós já vencemos, era menor, agora, é a Covid-19, se assim ela tivesse crido, então era justo que o mal entrasse, porque ela abriu a porta, porque ela deixou de crer em Deus, e creu no mal, na eficácia do mal, no poder do mal, que ele é maior, e o mal não é maior, o mal nunca foi e nunca será maior é Deus. Agora, eu vi e tenho visto muitas pessoas inocentes, elas não entenderam isso que eu estou falando para você, que a palavra de Deus ela está lá, ela é como, vou usar o termo, um remédio que está na prateleira, ou seria como uma água que está no rio. O remédio nunca irá sair da prateleira e te procurar. A água nunca irá sair do rio e te procurar. É você que tem que ir na prateleira pegar o remédio, é você que tem que ir no rio. Assim a palavra, é eu que tenho que entender, me vestir da palavra, me instruir nela e agir por ela, falando ela, acreditando nela, e negando os sintomas, quem quer que seja. Não é que os sintomas estão aí, eu estou fingindo que não estou, não, é porque diante do ataque eu tenho oportunidade de provar em quem eu creio. Eu não vou deixar de acreditar no que está escrito na palavra, em todo o histórico da palavra, para acreditar nos sintomas. Mas o sintoma é realidade, mas ele não resiste, resistirá ao diabo e ele fugirá de vós. E eu tenho visto pessoas inocentes que acreditando que simplesmente pelo fato de dizer que é crente, o mal não vai tocar. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu confio que Deus não vai deixar. Deus não vai deixar? Mas como assim? Você deve ter visto quantas pessoas, não em nenhum momento eu quero duvidar do caráter dessa pessoa, se é dessas pessoas, mas crente morrendo. Porque não é só achar que Deus não vai me proteger. Deus protege mais a palavra, ciência da palavra, crê na palavra. O mal vem, reaja. Está escrito, Satanás, está escrito, doença. Jesus levou sobre ele, eu fui justificado, toda penalidade, toda mazela, toda doença, era consequência do pecado, era cobrança do pecado, mas os meus pecados já foram cobrados de Jesus, então vocês são ilegais. Então, ao reclamar, o céu entra em ação. Você quer ter uma vida de vitória? Não há segredo. Só terá se fortalecer na palavra. O teu corpo precisa ser forte. Mais uma vez, lembro, quantas vezes eu falei para os meus anticorpos, vocês são fortes. Vocês, sim, são poderosos. Porque vocês não estão só. Você tem a força do Altíssimo. Então, não aceite invasões. Não ouça eles. Se sugerir, como a ciência diz, manipular vocês para trabalhar para eles. Vocês são poderosos. Falava e falo. Expulsem ele.
Meu organismo expulse os invasores. Meus pulmões expulse, não aceite. Infecção não tem direito sobre mim. Bactéria, vírus, não tem direitos legais. E eu dizia e digo, desde o do autor intelectual,